Boa noite, galera. Esse aqui é o Falando Verdades Entrevista. A equipe do Falando Verdades é composta por mim, pelo Pedro Fonteles, pelo Reinaldo Gonçalves e pelo Victor Javier. Hoje a gente vai entrevistar o Gustavo Pivetta, que é especialista em planejamento e gestão municipal pela Unesp e especialista em direito penal e processual pela FADAP. Pivetta, primeiro te agradecer a presença, pela participação na nossa live, na nossa entrevista. E aí eu já abro a entrevista te fazendo uma pergunta. Muitos setores políticos costumam dizer, tem dito que a eleição do Bolsonaro abriu uma nova situação política no país, né? Qual é a tua avaliação sobre esse debate e sobre a eleição do Bolsonaro? Boa noite, Pedro. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Victor. E boa noite aos telespectadores aí do seu canal, do Falando a Verdade. É uma satisfação estar aqui e uma honra poder falar com o seu público. A perspectiva que se vê com a nova situação do país a partir do golpe parlamentar é uma sensação de insegurança na população, de não ter bons rumos, né, diante de um ataque severo para a democracia, diante de um impeachment sem um crime de responsabilidade, efetivamente, né? Então foi construída uma narrativa, foi construída uma maioria no Congresso Nacional para derrubar uma presidente legitimamente eleita. E isso é uma consequência grave, né, para a democracia brasileira. Mas é bom que se diga, Pedro, que a democracia nossa, ela é bem jovem. E a gente já viu outras situações. O Sarney já foi ali com 5 anos. Depois nós tivemos o Collor com o impeachment. Depois vem o Fernando Henrique com a emenda da reeleição, né? Aí depois a gente tem uma certa estabilidade com o Lula, mas mesmo assim um ataque político contra o Lula, trazendo à tona a questão do mensalão, onde aquele julgamento foi também um teatro, né? Onde faltou o ato de ofício do José Dirceu, sem embargos, como disse o Lewandowski à época, que todos os atos fossem verdadeiros, mas faltando a prova, não poderia haver a condenação. Então, e aí vem a Dilma, também tem uma certa normalidade no primeiro mandato, com um prestígio todo aglutinado pelo governo, os 2 governos, os 8 anos do governo Lula. E aí, no segundo governo dela, aquela eleição absurda, com o Aécio não aceitando o resultado e culminando com o impeachment, né? A consequência do governo Michel Temer foi devastadora, porque ele vem e suspende todo o investimento público, toda a linha que vinha sendo desenvolvido pelo país, e não era pelo PT, o PT estava ali fazendo as políticas públicas, mas existem questões que eram de Estado. Ele interrompe isso de certa maneira tímida no seu governo, ele sinalizou com aquelas pontes para o futuro, e posteriormente, agora com o governo Bolsonaro, ele realmente aprofunda essas reformas liberais, e com isso a gente vê realmente o país mudando de direção, né? Nós, de um estado de bem-estar social, nós estamos passando a um estado liberal. Então, a democracia em si, eu acredito que ela resista, né? O sistema democrático, as instituições. Mas o Bolsonaro me parece um tumor, assim, que lateja, né? Você aperta, cada dia que passa, aperta, e vai saindo mais pus, cada dia pior. E, honestamente, se você examinar o governo dele nesse 1 ano e meio, né, vamos dizer, Sim. 1 ano e 5 meses, esse governo já acabou, porque ele fundamentalmente estava fincado
na economia, essa mudança da economia e no combate à corrupção. Quando o Moro sai, cai um pilar. E agora que chega a crise do coronavírus e põe em xeque todo o liberalismo, não só no Brasil, mas no mundo, é evidência que já não existe mais nada a oferecer ao povo brasileiro. E complementando tudo isso aí, você vê as medidas que ele remete ao Congresso, medidas provisórias, elas não são aprovadas, né? O Congresso acaba dando uma remendada nela e manda adiante, como se dele fosse. Então, para mim, não há governo, tá? Não há governo. E se a gente pudesse definir, em poucas palavras, assim, na tua opinião, os principais perigos que representou a eleição do Bolsonaro? Bolsonaro representa... Quais são os maiores perigos que o Bolsonaro, no poder, no seu governo, representa para o nosso povo? Eu penso que é o empobrecimento da população pelo aprofundamento do liberalismo, né? O Bolsonaro em si, ele atenta contra a democracia todos os dias. Ele falava isso no Congresso, ele falou isso na campanha. Ele é essa pessoa que ele sempre pregou o fechamento do Congresso. Mas eu penso que ele é mais um falastrão do que efetivamente algo que vai acontecer. Eu acho que ele dá tiros no pé diariamente. Eu não entendo porque ele promove esse caos. Ou talvez eu até entendo porque o público dele, o eleitor dele, ele gosta dessa contenda com Se alimenta disso, politicamente né? correto. Eles não são politicamente corretos. Eles gostam da contenda do politicamente correto, gostam de ser ouro. E é um fenômeno que a gente não consegue explicar de maneira racional. É isso. O Rei Gonçalves. Teu microfone tá desligado, Rei. Abre aí para a gente te ouvir. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Vitor. Gustavo, minha pergunta é a seguinte. Bolsonaro já está há 30 anos na política. Bolsonaro tem um histórico aí naquele baixo clero, bem baixo mesmo. Há muito tempo é um cara que não aprovava, não tinha projetos de lei, é um cara que agia muito mal dentro do Congresso, muitos vícios políticos, e trouxe os filhos para a política. O que acontece? Essa família, comprovadamente, já está saindo várias denúncias, tem envolvimento com vários crimes antes mesmo do Bolsonaro, em relação às milícias, em relação a Rachadinho, o caso Queiroz na LERJ, na Câmara dos Vereadores com o Carlos Bolsonaro. Minha pergunta é a seguinte, esses crimes anteriores à eleição do Bolsonaro e que agora teve esse escândalo dessa conversa do delegado falando que teria a operação contra o Flávio, isso pode fazer com que o Bolsonaro caia e seus filhos sejam caçados? Existe alguma saída que não seja pela Câmara e sim apenas jurídica, através do STF? Sim, lógico. E é isso que está sendo feito nesse inquérito, do que está na mão do Celso Mello. Em princípio, eles estão apurando a conduta do Bolsonaro. Nós temos um fator aí. O Celso Mello está fazendo esse processo andar depressa, tanto que já foi ouvido todo mundo, né? Bastante gente. Agora, aquele Paulo Marinho entra com esse ingrediente da informação pelo Flávio Bolsonaro, pela Polícia Federal da Operação Furna da Onça. Isso também é um ingrediente novo, mas já era suficiente. O que se tinha anteriormente a respeito da tentativa de interferência, de uso político da Polícia Federal, de interferência da Polícia Federal, que motivou o ministro da Justiça a fazer uma denúncia, e não é pouco. Olha, a gente precisa entender que não dá para se normalizar esse caos que o Bolsonaro promove, porque não é normal. É o ministro da Justiça dizendo que o presidente está tentando usar influência política dentro da Polícia Federal. É muito grave isso aí.
Às vezes a gente vê como que esse país está caminhando, porque, veja, houve aquela manifestação na frente do quartel lá, pedindo ao fechamento do Congresso, são graves. Os poderes precisavam reagir de maneira mais contundente, mas não é o que se vê. Mas voltando à resposta da sua pergunta, esse crime que está sendo apurado, para que seja afastado esse presidente e inicie um processo de impeachment, basta a denúncia do processo ser aceita no STF. Então, o que nós temos hoje é um inquérito. Este inquérito, ao final dele, o Augusto Aras vai fazer a denúncia ou não. A denúncia não precisa de prova cabal. A denúncia precisa de indícios de prova. E o recebimento da denúncia já é possível fazer o afastamento do Bolsonaro por 180 dias. Então, aí sim pode ser iniciado, inclusive, o processo de impeachment na Câmara, que é outra incógnita, porque eu vejo que o Rodrigo Maia, eu acredito que ele não abriu ainda o processo de impeachment, porque ele não quer. Essa denúncia sairia do STF e da PGR? Essa denúncia sairia do STF? Não, do PGR. Sempre quem denuncia é o promotor. A PGR. O promotor é a PGR, certo. Procuradoria Geral de Justiça, Ministério Público, né? E isso iria para a Câmara, para ser votado na Câmara. Automático iria para a Câmara, mas daí seria uma outra força, né? O processo político, né, de impeachment, pelo crime de responsabilidade, eu acredito que o Rodrigo Maia não recebeu as denúncias ainda, os pedidos de impeachment na Câmara, porque ele não sente que tem a temperatura adequada no plenário. É isso que a gente lê na mídia, né? Que falta um pouco de voto ainda para que aconteça. E se acontecer de abrir um processo de impeachment e o Bolsonaro não ser impeachmentado, acontece a mesma coisa com o Trump. Ele sai fortalecido, o parlamento enfraquecido, e eles não querem, eu acredito que não querem perder esse timing aí, né? Eles precisam ser cirúrgicos, porque realmente o Bolsonaro ainda conta com certo apoio popular, e isso não pode ser desconsiderado. É isso. O Vitor tem uma pergunta para fazer, Vitor? Boa noite, Piveta. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rei. Bem, Piveta, eu tenho uma pergunta aqui para fazer para ti em relação a Lava Jato e o lawfare. Eu também sou da área jurídica, no entanto, não vim atuar na área jurídica, minha paixão aqui no jornalismo. E o que eu tenho para te perguntar é o seguinte: o que tu achas que a gente poderia fazer para poder barrar uma lawfare, uma guerra híbrida, entre aspas, usando a justiça, usando os meios como a Polícia Federal, o MPF, com pessoas que têm objetivos políticos, usar essas ferramentas para poder prejudicar outro politicamente e ajudar outro, como foi a Lava Jato com o Bolsonaro? Existe um caminho institucional para poder barrar esse tipo de iniciativa? Olha, no meu universo, eu não consigo te dar uma resposta simples e uma resposta objetiva. Eu posso te dar pistas, né? Eu posso te dar pistas. Até porque, considerando aí a movimentação que o Sérgio Moro fez, quando, como eu posso dizer assim, denuncia frontalmente o Bolsonaro, talvez seja um indício de que ele caiu na real, né? Porque as notícias, eu vou só falar do que eu vejo, o que eu li e o que eu imagino. Eles não tinham tanta proximidade, né? Então existiam dois campos. A Lava Jato, ela foi francamente uma operação, essa é a minha opinião, uma operação política para derrubar o PT do poder, Partido dos Trabalhadores do poder, ou colocar o Lula na cadeia, ou tirar ele da eleição,
pela lei da ficha limpa e fazer ascender uma direita, mas uma direita mais civilizada, mais limpinha. E eles não imaginavam que aconteceria o fenômeno Bolsonaro com a força que aconteceu. E de alguma maneira eles foram lá com o ministro Sérgio Moro requerer a fatia do bolo, porque eles ajudaram a eleger o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele é fruto desse movimento da Lava Jato, né? Toda a Lava Jato cria as condições para que esse tumor cresça e exploda em forma de voto e eleição de um candidato tão mal educado, tão despreparado, tão fora do politicamente correto, que não agrada a ninguém. Então para fins de controle das instituições, para que isso não aconteça, é bem complicado isso aí, Victor, porque parte muito da pessoa. Quando o PT criou, por exemplo, o Conselho Federal, o Conselho do Ministério Superior do Ministério Público, o CNJ, Conselho Nacional da Magistratura, isso foram instrumentos de controle que se foi feito para esses órgãos, que se fala controle externo, que foi muito mal aceito por eles mesmos. E de verdade, hoje a gente vê esses órgãos são aparelhados tanto no Ministério Público e pela magistratura. Não há efetivamente a fiscalização e a punição. Há coisas muito superficiais que a gente vê pela própria Vaza Jato o que aconteceu, como que era a dobradinha Deltan Dallagnol com o Conselho Superior, com o PGR. Então, né, o Moro fazendo jogadinha também com aquela associação dos juízes federais, a JUSF. Né? Então, a Vaza Jato revelou a pior face desses órgãos de controle. Então, falhamos terrivelmente como instituições. E essas instituições que não poderiam falhar. Essas instituições que deveriam estar realmente na vanguarda da nossa sociedade. Porque os políticos, eles são muito volúveis, eles são populistas, eles precisam de voto, tem toda essa questão das negociatas. Então, o Judiciário e o Ministério Público não poderiam ter falhado miseravelmente como fizeram com a Dilma Rousseff. Na tua opinião, você acredita que, na tua opinião, a Lava Jato, ela parece que ainda continua no governo Bolsonaro? Segundo uma reportagem do UOL, são 32 nomes que foram junto com Sérgio Moro para o governo Bolsonaro. Tu acredita que com essa cisão do Moro saindo do governo Bolsonaro, o lavajatismo se dissociou do bolsonarismo? Vitor, o lavajatismo, ele tinha a frente jurídica, né? Seja dentro do judiciário, seja dentro do Ministério Público, na advocacia, que eram, na verdade, interesses, né? Mas também tinha a face política. O Onyx Lorenzoni, logo ali em dezembro, após a eleição do Bolsonaro, ele foi num programa Conexão, um programa da Globo News lá, e ele falou claramente que ele já trabalhava com o Sérgio Moro desde 2006, numa lei para anticorrupção, que precisava da delação premiada, e inclusive foi um deputado petista que fez a proposta, mas eles prepararam a lei ali para que houvesse essa lei da 12.850, que é a lei da organização criminosa, que ela veio muitos anos depois, 6 anos depois, se não me engano, a 12.850, ela é de 2006.
2013, 2012. Então demorou para gestar isso aí. Essa amizade sempre houve. Essa vontade de tirar o PT do poder sempre houve por parte do político. Então existe sim essa parte da Lava Jato que ainda permanece, que deu sustentação de alguma forma, ainda permanece no governo e nas instituições. Tá? Então, seja na parte política, seja na Câmara, nos ministérios. Passar a palavra para o Rei agora? Opa, vamos lá, Gustavo. Só uma observação. Quando Lula disse que o Supremo estaria acovardado no auge da Lava Jato, o Supremo, você acha... Eu tenho uma pergunta, mas isso você é uma questão. O Supremo, você acha que ainda está acovardado em relação ao Bolsonaro? Não. Eu acho que o Supremo, ele só não tem os mecanismos. O Supremo precisa do Aras. O juiz, existe o princípio da inércia. O juiz não pode tomar nenhuma decisão de ofício em direção a alguma coisa. O juiz, ele é, vamos dizer assim, inerte. Ele precisa ser provocado. E nesse sentido, a gente vê um certo vacilo do Aras. Porque o Bolsonaro, ele vem, como posso dizer assim, cutucando, ele vem testando as instituições, né? Ele vem atacando onde ele pode ir, né? Então, ele vem fazendo uma série de gestões, desmontando conquistas históricas do Brasil, não é do PT, é do Brasil, né? E aí, quando ele troca o sistema de escolha do procurador-geral, causa um certo desconforto, uma desconfiança. Então, esse inquérito que inicia com a denúncia do Sérgio Moro, nós vamos poder perceber se o Augusto Aras realmente é um procurador de justiça, é um promotor de justiça de verdade, ou ele é um político colocado pelo Bolsonaro lá para defendê-lo, né? Porque na medida que o procurador-geral não oferece a denúncia, por mais que hajam provas dentro do inquérito, o Supremo não tem o que fazer. Né? Eu não sei como isso resolveria. Porque eu levantei pelo seguinte ponto, que né, o campo progressista, na época pré-impeachment, nós cutucamos muito o Supremo, as cortes, para que eles agissem de forma conforme a lei e protegesse a Dilma de um golpe de Estado, porque a pedrada fiscal em nós ficou comprovado que não se converteu em crime. Por isso que eu acho que o STF ainda hoje, ele pode estar, sim, comprometido ainda talvez com a Lava Jato, porque você viu Fachin, Barroso e outros ministros o Fux, que fecharam com a Lava Jato, e com o Bolsonaro, porque o Celso de Mello vai liberar agora ou não o vídeo. Isso pode ser um escândalo sem precedente. Então, talvez exista uma diferença entre o lavajatismo e o bolsonarismo. Tem essa diferença. De que lado o Supremo está? O Supremo teme os militares? O Supremo teme o que a Lava Jato tem de informações dele, como ficou comprovado na Vaza Jato, que os ministros tinham envolvimento? Então, eu acho que o Supremo não fica nem de um lado nem de outro. O Supremo, ele faz esse trabalho mediador, mas não tem jeito para o Sérgio Moro. Ele vai ser considerado parcial, porque o que é mais importante nesse momento dos processos da Lava Jato é a respeito da parcialidade do Sérgio Moro. E existe uma parte dessa discussão que ainda está no STJ, na mão daquele ministro Félix Fischer, e ele não termina de julgar. E o habeas corpus do presidente Lula, que está no STF, relacionado com a parcialidade do Sérgio Moro, está no colo do Gilmar Mendes, e é ele que vai devolver para o julgamento.
né? Então, e vai ser julgado antes do Celso Mello ir embora. Por quê? Ali a Câmara é Gilmar Mendes, Celso Mello, Marco Aurélio. Esses três, a tendência é que votem pela parcialidade do Sérgio Moro. Aí tem o Fachin e a Carmen e a Rosa. Eu acho que é o Fachin e a Rosa. Que fica então 3-2. E eles vão julgar pela parcialidade do Sérgio Moro e com isso derruba toda a acusação contra o presidente Lula, né? Anula o julgamento do Lula, porque vai ser considerado um juiz parcial. E isso não pode. Isso é uma afronta à Constituição, de maneira que a sentença fica nula. Mas você acredita nisso? Porque o mito Moro vai cair. Oi? Você acredita nisso? Porque o mito Moro, talvez a aposta para 2022 deles, vai cair se isso acontecer. Ele vai ser processado. O Moro é um cadáver em sepulcro, Reinaldo. O Moro já acabou. O Moro, quem sustentava o Moro era esse detrito de maré baixa que ele mesmo criou. Já vinha sendo gestado há muito tempo, porque sempre esse Partido dos Trabalhadores ele foi acusado de ladrão, de todos os nomes que a burguesia impõe para essa organização popular de base que foi o PT. Então isso foi gestado, só que em algum momento a Rede Globo fez isso do enlatado, fez uma série, né, com operações midiáticas pela manhã, e as pessoas foram se animando até que em um momento explodiu o impeachment. Então, mas acabou. E hoje, o que brotou, o brasileiro já acordou, já percebeu. Existe ainda os apoios? Existe o apoio das pessoas de boa fé que querem um futuro melhor, pensar assim, você está torcendo contra, porque elas têm uma inocência, parece uma inocência até. Eu não tenho noção. Né? Então, existe esse apoio, existe o apoio do anti-petismo, que fala, não, de jeito nenhum, esse pessoal é ladrão, não, de jeito nenhum, esse pessoal defende gays, abortos, então eu sou contra. Então, existe ainda um saldo de apoios que o Bolsonaro ainda mantém, mas o Moro, enfim, não. O Moro ele já cumpriu o papel dele, já acabou. E pior, no momento que ele está dentro do governo e trai, porque quem foi votado foi o Bolsonaro. O Moro não tem voto. O Moro continua um juiz, ex-juiz, né, agora. Quem o povo gosta é do Bolsonaro, o povo não gosta do Moro. Não é que não gosta. A afetividade é com o Bolsonaro. O Moro é um soldado valioso daquele campo, mas não é o Bolsonaro. Perfeito. Pivetta, a gente vai chegando no final da nossa entrevista, mas eu queria só fazer mais uma pergunta para ti. Agora, do ponto de vista da perspectiva política, do ponto de vista de que mensagem, de que linha política a gente pode intervir para chamar o povo a lutar contra o governo Bolsonaro, que medidas a gente pode se organizar, qual é a tua opinião meio sobre isso, como é que a gente derrota esse desgoverno do Bolsonaro? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É difícil, Pedro, porque parece que nosso povo está meio que imerso numa névoa aí que não consegue sair, né? O Bolsonaro fez tanta lambança desde o dia que ele entrou. Ele já fez ataque a índios, à selva amazônica, a professores, a homossexuais, a tudo. A gente vê as próprias instituições, o Poder Judiciário, os deputados, até os deputados da própria base dele, ele conseguiu arrebentar tudo. Então, é um caos.
E ele, nesse meio desse caos, me parece que ele se sente bem. Então, o brasileiro, eu penso que está um pouco desorientado com tudo isso. A gente não é acostumado com isso. Porque o governo do Fernando Henrique, por mais que a gente tivesse reticências, ele foi um governo de estabilidade. O governo do Lula foi um governo de estabilidade, normalidade democrática. A Dilma também. E o Temer. O Temer também. Uma normalidade. Ficou tudo bem tranquilo. Agora, começou esse caos com o Bolsonaro. Então, o brasileiro não sabe como agir ainda. Eu penso que, neste momento, é importante o diálogo dos partidos, né? Então, as movimentações, tanto dentro do campo da esquerda quanto da direita, elas vão acontecer. Veja um movimento importante do Ciro Gomes tentando se credenciar em ser um centro-esquerda, trazendo o centro e a centro-direita. Então, ele está tentando se descolar um pouco do campo da esquerda, chegando mais perto do campo da direita, né? E ele quer isolar quem? O PT como a esquerda radical e o PSL, o bolsonarismo, como a direita radical e ele, o isentão, que eu bato no Lula e bato no Bolsonaro. É lícito ao Ciro Gomes fazer isso aí. É o jogo político. Eu não recrimino ele, ainda que ache que não deva. Mas a minha opinião é minha opinião. De certa maneira, eu acho que ele pode contribuir de alguma maneira aí com essa conciliação. Mas nós precisamos ver como vai ser esses diálogos e como essas potências vão se organizar. O fato é que vai ser muito difícil a gente conseguir fazer uma guinada do brasileiro médio da extrema direita para a extrema esquerda. Então, talvez esse passeio pelo centro, que se está na proposta do Ciro Gomes... Então, falar da frente ampla, né? Eu não estou aqui, como posso dizer assim, fazendo campanha, não é isso. É uma análise a respeito de uma movimentação da orientação do voto. Ele está sendo inteligente nessa jogada, não resta dúvida. Porque o brasileiro quer sim ver essa conciliação, ele quer sim que acabe essa polarização. E talvez, na medida que se proponha um governo mais de centro, que abarque as forças, talvez isso seduza o brasileiro e a gente possa ver até o Ciro Gomes sendo o próximo presidente. O resultado prático para o Brasil, aí só o tempo vai nos mostrar, né? Beleza. Essa foi a opinião, entrevista com o Gustavo Pivetta. Gustavo, queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui na nossa live, nesse nosso bate-papo político. Quero passar aqui a palavra para o Rei e para o Victor Javier para se despedirem aí de todo mundo, fazerem seus agradecimentos, suas considerações finais. Rei. Foi um prazer, Pivetta, te receber aqui com a nossa equipe. Foi muito boa a entrevista. E tem mais temas para a gente conversar para frente, porque o que não falta agora é coisa surgindo por aí. Cada dia surge mais coisa. E vamos estar juntos novamente em breve. Valeu, obrigado pela entrevista. Valeu. Victor. Para dar tchau. Oi. Você está ouvindo? Estamos nos despedindo aqui. Você queria fazer a tua consideração final? Pivetta. Assim, bem, pelo que o som está meio ruim aqui para mim, né? Mas, enfim, certo. É um prazer, uma satisfação receber o Pivetta aqui, o Rei, Pedro, todo mundo junto. Eu estou com um problema de instabilidade da minha internet que espero que se resolva até amanhã. É uma satisfação plena ter uma pessoa como o Pivetta aqui, que sabe abordar do ponto de vista jurídico o cenário político do Brasil, seus desdobramentos, e ter uma opinião
de fora, né? Uma opinião que vai além da nossa bolha, que é isso que a gente precisa para ter uma percepção de realidade melhor. Então, eu espero que todos os telespectadores tenham gostado. Amanhã nós teremos, na sexta-feira, no caso, nós teremos uma entrevista com o camarada Lucas Rubio, que vai falar sobre o tema da Coreia do Norte. Eu espero, em breve, te ter de novo aqui, Pivetta, para que a gente possa debater os futuros e os rumos do país e fazer um arco amplo, né? Chamar todas as forças políticas possíveis que sejam contra o Bolsonaro para poder dialogar e para a gente somar forças para derrotar o fascismo. É isso, pessoal. Agradeço muito, agradeço ao Pedro, ao Rei, ao Pivetta e a todo mundo que está assistindo. Boa noite e desculpa um pouco pelo áudio aqui, realmente eu estou um pouco desintonizado hoje. Então, fazendo só a minha conclusão para vocês, primeiro agradecer ao Pedro, Vitor, ao Rei pela oportunidade. Gostei muito do formato, gostei muito de poder expor aqui alguns pontos de vista. Espero ter sido compreendido nos meus termos. Estou à disposição aí do canal Falando a Verdade, que já acompanha há muito tempo. É uma honra realmente poder fazer parte aí dessa equipe, desse esforço aí de poder ajudar o brasileiro a tomar decisões, ajudar o brasileiro a ter um pouco mais de informação sobre o cenário, sobre as coisas políticas e jurídicas que estão afligindo o nosso país e o nosso povo. O que eu puder ajudar o canal, fica aqui à minha disposição para auxílio desinteressado. Ok, pessoal? Muito obrigado. Tenham uma boa noite a todos. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau. Boa noite. Um abraço. Valeu.